Até onde vão os dois invictos que restaram na temporada, Chiefs e Vikings? Eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso, porque eu tô na dúvida. Eu acho que a semana 7 talvez seja o maior desafio dessas equipes, então vamos fazer um exercício aí de análise e de futurologia também, para saber até onde esses times podem ficar invictos e até como é que pode terminar essa temporada tão fantástica das duas equipes. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Sabemos muito bem que os Chiefs são invictos, eu acho que não é surpresa pra ninguém. A gente pode até falar da forma como isso tá acontecendo, eu sei que não é o ideal, Mahomes, cara, vou te falar isso, Mahomes tá 6 touchdowns e 6 interceptações na temporada. É óbvio que é um desempenho ruim do quarterback, a gente sabe disso. Mas ainda assim, o que mais me pega é, esse é um time que ninguém tem muita dúvida, cara. Sinceramente, você tem dúvida do Kansas City Chiefs? Olha isso. Começou a temporada ganhando do Ravens, naquele jogo que, foi por um pé, tananã. Vai saber o que aconteceria, podia ganhar mesmo com o Likely pisando dentro. Bengals na semana 2, o Bengals jogou muito bem, Chiefs ganhou. Falcons na semana 3, o Falcons só tem melhorado, Chiefs ganhou. Chargers na semana 4, a defesa do Chargers não dá pra jogar fora de forma nenhuma, Chiefs ganhou. E semana 5 contra o Saints, que acho que foi o jogo mais tranquilo. E agora, uma semana de folga. A gente sabe dos problemas que esse Kansas City Chiefs tem. A posição de left tackle ainda é um problema. Kingsley Suamataia foi colocado na posição de tackle do lado esquerdo. Não deu certo, ainda por enquanto pelo menos não deu certo. E aí volta o Jawan Taylor, que é um dos caras que mais sofre faltas na liga, apesar de proteger bem. Só deixando claro, o Enya Morris foi colocado no lado esquerdo e o Jawan Taylor do lado direito, né? Além disso, Rashee Rice tá fora, Injury Reserve. Hollywood Brown tá fora, Injury Reserve. Clyde Edwards-Helaire também. Os Chiefs tiveram que desesperadamente pegar Kareem Hunt, que tá dando certo, obviamente. O Carson Steele foi um experimento não tão bom assim, e o Samaje Perine é apenas o suficiente. Mas a defesa, pra mim a grande responsável pela vitória dos Chiefs no Super Bowl 58, segue sendo um fator determinante. E é com a defesa que eu quero passar pro Minnesota Vikings. Sabe aquele velho, talvez o mais velho dos ditados, de que defesas ganham campeonatos enquanto ataques ganham apenas jogos? É isso que tá acontecendo com os melhores times da NFL nesse momento, que são os Chiefs e os Vikings. Os Vikings começaram num jogo fácil contra os Giants, mas amassaram. 49ers ganharam 23-17, num jogo até mais difícil, mas ganharam. Texans amassaram 34-7. Packers ganharam com tranquilidade, deixaram encostar no final, 31-29. E Jets, mesma coisa, abriram 17 pontos e depois até tomaram um pouquinho de pressão, mas ganharam. Então, esses times têm problemas. Eu acho que se o do Chiefs são as lesões, a falta de poder ofensivo, o Mahomes estar apenas 6-6, a gente tem o Vikings com alguns problemas de fechar jogos, né? O Sam Darnold no seu segundo tempo, o problema do jogo corrido recentemente com a lesão do Aaron Jones, que deve voltar, mas ainda tá questionável. Essa semana de folga vai fazer muito bem para essas duas equipes. Mas do que eu queria falar para vocês? Do que vai ser a partir de agora? Eu acho que todas as... Primeiro, o Chiefs é bicampeão e o 5-0 dele ninguém vai duvidar. Eu surpreendentemente vejo gente duvidando por causa do como o Mahomes tá jogando. Você tem alguma dúvida, cara? Fala pra mim que você não viu só a estatística do jogo de segunda-feira à noite e que você viu o jogo. O Mahomes tá jogando mais do que o suficiente, pra ser bem sincero. E o Vaicão? O Vaicão é o que a gente não conhece o teto. A gente... talvez já tenha atingido. Talvez esse jogo contra os Jets tenha sido o ápice do time, tananã, tananã. Foi um jogo tão duro que demitiu o técnico dos Jets, mas e agora? Então vamos começar com o Vikings, tá? O Vikings tem uma semana de folga agora na semana 6 e pra mim pega o seu principal desafio na semana 7. Joga contra o Lions. Golim, mas o Lions não me passa tanta confiança. Cara, é duelo de divisão e antes de começar a temporada o Lions era cotado pra ser o melhor time, talvez da conferência, tá? Junto com o Niners ali. Talvez da conferência. Um contender. Então esse Lions não vai deixar essa peteca cair. Eu sei que o Lions teve alguns problemas, teve uma derrota ruim pro Buccaneers na semana 2, mas ganhou todos os seus outros jogos. Pegam os Cowboys agora na semana 6 e depois o Vaicão. Então pra mim esse é o
principal desafio. Vikings ganhou do Lions. Putz, cara, eu não vejo parada pra esse time. Porque eles pegam os Rams, os Colts, os Jaguars, os Titans. Talvez o Bears seja um desafio lá no final de novembro. O Cardinals e o Falcons, e aí volta Bears. Um final de temporada talvez complicado com Packers e Lions. Mas se os Vikings já chegam ali em novembro com um desempenho de 8-9-0, eu sei, todo mundo lembra daqueles Steelers de 2020-21, que eles fizeram 11-0 e foi ladeira abaixo. Pode ser que aconteça, pode ser que aconteça. Essa defesa do Brian Flores, que é tão espetacular, uma das melhores da história da liga em termos de EPA per play, né, a tal da estatística de eficiência lá, de pontos adicionados por jogada, os times podem aprender a lidar. Pode ser que os Lions aprendam a lidar, os outros times aprendam, eu não descarto isso. Eu não descarto uma queda de produção do Vikings a partir da segunda metade da temporada. Mas eu não acredito nisso, porque me parece que esse Vikings, ele é a prova de erros. Eu quero dizer o seguinte, Sam Darnold. A gente sabe que o Sam Darnold é um cara muito legal, essa história de Cinderela, vale a pena, eu adoro ver, adoro ver. Mas eu sei que o Sam Darnold pode acabar espalhando a farofa em algum momento. Só que eu também acho que o Vikings é a prova desse tipo de erros. Eu acho que um jogo ruim do Sam Darnold pode ser uma vitória ainda assim. E isso é o que o time grande precisa. Kansas City Chiefs, eu acho que é a mesma questão. Eles têm uma semana de folga agora e voltam no dia 20 de outubro pra pegar os Niners. Pô, Golim, mas esse Niners aí passa medo pra ninguém. Ah, eu não tenho essa certeza, cara. O Niners é um time que num domingo qualquer pode fazer um estrago. Eu concordo com você plenamente, o Niners tá 2-3 e tal, mas essas 3 derrotas do 49ers aí, elas são... tem derrotas e derrotas, né? Contra o Vikings, 23-17, é uma diferença de 1 ponto, beleza. Vicão é um dos melhores times da liga. Contra o Rams, tava ganhando por 2 dígitos, tomou a virada. Contra o Cardinals, 2 dígitos, tomou a virada. Isso é uma coisa que me parece solucionável, tá? Não me passa confiança, é um time que parece que ganhou o Super Bowl, mas não ganhou. O Brock Purdy em situações de extremo desespero não é suficiente, a gente sabe disso, mas ainda assim eu acho que pode arrancar uma vitória dos Chiefs na semana 7. Mas, e se o Chiefs ganha? Aí ele fica 6-0 e pega Raiders, Buccaneers é difícil, Broncos é um jogo que eu tô esperando bastante, esse calendário do Chiefs é complicado, só que já foi complicado no começo com Ravens, Bengals e Falcons e ganhou dos 3, então eu acho que esse é o Chiefs. Ai, mas ofensivamente, não importa, cara, tá 5-0, então eu sei que depois de ganhar dos Niners, esse Bucks é difícil, Broncos é difícil, Bills é difícil e ainda termina a temporada contra Texans, Steelers e Broncos, que teoricamente são 3 boas defesas, mas alguém tem dúvida desse Chiefs? Porque eu não tenho. Quero saber a sua opinião sobre essas duas equipes, até onde elas vão. Se você fosse apostar um dinheiro, como nos nossos amigos da KTO, você ia aonde para essa invencibilidade acabar? Vou deixar o meu palpite aqui. O Vikings perde para os Lions e os Chiefs não perdem para os Niners, porque os Chiefs, depois de semana de folga, não perdem de jeito nenhum. Eu acho que a derrota vem contra os Buccaneers no dia 4 de novembro. Vamos ver. A gente se vê na próxima. Deixa o gostei, se inscreva no Golim Sports. Um grande abraço.